Olá, alunos do sexto ano, vamos começar a nossa primeira videoaula, as camadas da Terra. Vamos começar de dentro para fora, com o núcleo interno, ou conhecido como núcleo sólido. Apresenta uma temperatura acima de 4.000 graus Celsius, muito quente, e é composto principalmente por ferro sólido. O núcleo externo, ou núcleo líquido, composto principalmente por ferro e níquel derretidos. É conhecido também como NiF. Ni é a inicial de níquel e Fe de ferro. Manto, camada mais espessa, logo acima do núcleo. Altas pressões e temperatura acima de 1.000 graus Celsius. É responsável pelo movimento das placas tectônicas, composto por rochas derretidas a altas temperaturas. Magma. Quando o magma chega à superfície, recebe o nome de lava, dividido em manto superior e inferior. Crosta terrestre, formada por várias partes de rochas sólidas, chamadas de placas tectônicas, as quais deslizam sobre o manto. Sua espessura varia de 5 a 70 km. Apresenta elevações e depressões, dividida em crosta oceânica e continental. Crosta oceânica forma o fundo dos oceanos, com uma espessura de 5 a 10 km. Crosta continental constitui os continentes e as áreas do mar raso perto das costas. Tem uma espessura de até 70 km. Em detalhe, a crosta oceânica, a crosta continental, a litosfera e o manto. Tectônica das placas. As substâncias do manto se movem, criando uma circulação de materiais abaixo da crosta, como nós podemos ver, e essa circulação desse material que faz com que a rocha sólida da litosfera, as chamadas placas tectônicas, se movimentem e causam os diferentes fenômenos, como terremotos, maremotos, tremores de terra. Essa movimentação é responsável por vários fenômenos, terremotos, maremotos, tsunamis, inclusive também erupções vulcânicas. Em detalhe, nós temos as diferentes formas de movimentação dessas placas tectônicas para frente, para baixo, para cima, os vulcões eliminando as lavas. O magma, quando ainda está dentro do manto, é chamado de magma, mas quando esse magma sai, ele passa a ser chamado de lava. Investigação geológica. Geologia. Ciência que estuda e procura entender a origem, a estrutura e a composição e transformações do planeta Terra. Existem dois modos de investigar e conhecer a nossa litosfera. O estudo direto do interior da Terra, utilizando sondas que alcançam até 12 km de profundidade, e existe uma medida, grau ou gradiente geotérmico, que mede a cada 33 metros escavados, a temperatura aumenta em média 1 grau Celsius. Estudo indireto do interior da Terra é feito por meio da análise da lava dos vulcões. A vulcanologia é uma área que estuda os vulcões, e o uso do sismógrafo registra e interpreta o movimento da crosta terrestre que produz os terremotos. Camadas da Terra. A litosfera ela é constituída da crosta terrestre mais a parte superior do manto. Em detalhe, nós temos as divisões dessas camadas, começando internamente com o núcleo interno, o núcleo externo, o manto inferior, o manto superior e a crosta. Temos também a divisão da atmosfera, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, que vai ser o nosso objeto de estudo depois. Rochas e minerais que compõem a nossa litosfera. Rochas. A camada externa sólida da Terra, conhecida por litosfera, é constituída por rochas. É um agregado sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais. Existem 3 tipos de rochas: as ígneas, as sedimentares e as metamórficas.
Rochas magmáticas ou ígneas são aquelas formadas a partir do resfriamento do magma. Existem dois tipos: as vulcânicas ou extrusivas, que são aquelas formadas por meio de erupções vulcânicas através de um rápido processo de resfriamento na superfície. Alguns exemplos dessas rochas são o basalto, a pedra pómez, cujo resfriamento dá-se na água. Basalto, utilizado em calçadas. A pedra pómez, utilizado em produtos de cosméticos e esfoliação de pele. Rochas magmáticas ou ígneas, plutônicas ou intrusivas. São aquelas formadas dentro da crosta por meio de um processo lento de resfriamento do magma. Exemplos: granito, utilizado nas construções. Rochas sedimentares ou estratificadas. As rochas sedimentares fazem parte de 80% da superfície dos continentes. São as rochas formadas através do acúmulo de detritos, que podem ser orgânicos de origem animal ou vegetal ou gerados por outras rochas. Existem 3 tipos de rochas sedimentares: o arenito, o argilito e o calcário. Processos de formação das rochas sedimentares. Nós temos a sedimentação, onde os sedimentos são transportados pela água ou pelo vento e se acumulam em alguns pontos. A compactação faz com que o peso das camadas superiores pressione as camadas mais antigas que estão por baixo. E a cimentação. Certos minerais dissolvidos na água agem como um cimento, unindo as partículas do sedimento. Em detalhe, a imagem desse processo de formação das rochas sedimentares. A chuva desgasta as rochas. Essa água é transportada levando os detritos para os rios, lagos, e a formação dessas rochas sedimentares. Vamos começar com o primeiro exemplo, o arenito. O arenito é o resultado da compactação e cimentação de um material granular da dimensão das areias, composto normalmente por quartzo, mas pode ter também quantidades apreciáveis de feldspatos e micas, que são substâncias minerais. É uma rocha que pode ser facilmente moldada pela ação dos ventos e intempéries, ou seja, modificação do clima e temperatura. Ele também pode ser utilizado em construções. Argilito. São rochas sedimentares maciças e compactas, sendo compostas por argilas compactadas. Uma das rochas sedimentares mais abundantes. Possuem a cor cinza até preta, amarela, verde ou avermelhada. Argilito. Calcário. São rochas sedimentares que contêm minerais com quantidades acima de 30% de carbonato de cálcio. Pode ser utilizado em forma de cal na construção civil, que é uma tinta de parede e cimento, e na agricultura, na correção da acidez do solo. Em grutas, forma as estalactites e as estalagmites. As estalactites sempre para baixo e as estalagmites as projeções de calcário para cima. Aqui exemplos da rocha, calcário e a sua utilização na agricultura. Rochas metamórficas são as rochas formadas através da deformação de outras rochas, magmáticas, sedimentares e até mesmo outras rochas metamórficas, devido a alterações das condições ambientais, como a temperatura, pressão ou ambas simultaneamente. Existem 3 exemplos: gneiss, ardósia e mármore. Gneiss, resultante da deformação de granitos. Algumas das rochas mais antigas do mundo são as gneisses. Um exemplo de formação rochosa em gneiss é o Pão de Açúcar, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Devido à sua grande variação mineralógica e seu grau metamórfico, é amplamente empregado como brita na construção civil e na pavimentação, além do uso ornamental.
Ardósia. A ardósia é uma rocha metamórfica de grão fino e homogêneo, composta por argila ou cinzas vulcânicas. Aplicações: pavimentos, fachadas, tampos de laboratório e em decorações interiores e exteriores. Na construção, formando pisos. Mármore, proveniente do calcário. Dependendo da composição de seus minérios, pode apresentar várias cores: rosa, branca, esverdeada, preta. As maiores jazidas de mármore se encontram em regiões de atividade vulcânica e que possuem a rocha matriz calcária. A rocha e uma escultura feita de mármore. Então, gente, assim nós terminamos a nossa primeira videoaula. Bons estudos!